Olá, povo de Deus. Eu peço a você encarecidamente que inscreva-se em nosso canal. Faça o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Antes da mensagem de hoje, vamos assistir um pequeno vídeo de apoio ao presidente Bolsonaro e logo em seguida a mensagem de hoje. Eu voltei 2 vezes no de lá, no esquerda, no canhota, mas ele nos enganou. Hoje está tentando cessear a nossa voz, está tentando destruir nossos princípios e nossos valores, e nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos mais o espírito de miséria que caiu sobre a nação quando a esquerda estava no poder. Nós hoje somos Nosso Brasil agora mais do que nunca precisa de você. É hora de deixar o coração falar mais alto, deixar a diferença de lado e vestir a camisa verde e amarela para defender a sua família, a nossa pátria, sem medo, sem vergonha e de peito aberto. Somos um país de pessoas de bem, de gente que trabalha duro, que cria oportunidades. Precisamos preservar nossos valores, nossa fé e as próximas gerações. Pense no que é importante para você. Seus filhos, seu trabalho, sua liberdade. É tudo isso que está em jogo. Estamos no caminho certo. E o Brasil nunca cresceu tão forte, sem corrupção, como agora. Não vamos jogar tudo isso fora. Muito pelo contrário, vamos mostrar que não desistiremos e não permitiremos que destruam o nosso tão amado Brasil. Estou certo de que essa mensagem chegará a todos os brasileiros de bem e que no dia 30 de outubro vamos demonstrar a nossa força. Vamos às ruas espalhar com orgulho as cores da nossa bandeira. Encha seu coração de esperança. Vista verde e amarelo para juntos guiarmos o país para a grande vitória da nossa nação brasileira. Deus, família, pátria e liberdade. Desafiados a viver o exemplo de Estevão, e este parecer contentou toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Atos capítulo 6, versículo 5. Estevão, escolhido para ser um diácono na igreja primitiva, tinha uma boa reputação perante a multidão por causa dessa e de outras qualidades que possuía. Estevão era cheio de fé e do Espírito Santo, que o capacitou e o encorajou para enfrentar perseguições e até mesmo a morte. Estevão era sábio na proclamação da palavra de Deus, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Atos capítulo 6, versículo 9 a 10. Aqui não se trata de uma sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do Espírito Santo para pregar as verdades do Evangelho. Sabemos que Deus concede sabedoria aos seus servos, mas usa também o conhecimento da palavra que obtemos por meio de estudo e do esforço pessoal. E na hora da pregação, ou se precisarmos defender a nossa fé, essa sabedoria fluirá como uma arma espiritual, porque ela está à nossa disposição. Então Estevão usou essa arma espiritual para dizê-los: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Atos capítulo 7, versículos 51 a 52. Estevão não buscou se justificar, nem tentou agradar o povo. Ele falou a verdade, independente daquilo que seus ouvintes gostariam de ouvir ou não. E por causa dessa atitude corajosa, Estevão foi odiado por eles. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 55. Ao fixar os olhos no céu e contemplar a glória de Deus e Jesus que estava à direita do Pai, Estevão decidiu seguir o exemplo do seu Senhor
que morreu na cruz, sendo também apedrejado até a morte. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Atos, capítulo 7, versículos 57 a 58. Hoje estamos sendo desafiados a viver o exemplo de Estevão. As perseguições contra as igrejas estão se alastrando em volta do mundo, e à medida que o fim se aproxima, se intensificará cada vez mais, pois estamos vivendo no princípio das dores profetizado pelo nosso Senhor. Portanto, não podemos baixar a guarda, nem nos intimidarmos diante de qualquer crítica ou perseguições que suceder contra nós. A coragem de Estevão deve ser um exemplo para cada um de nós. Portanto, devemos continuar falando a verdade, pregando o Evangelho e defendendo os princípios e os valores da palavra de Deus, mesmo debaixo de perseguições. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos capítulo 7, versículo 59. Quando todos se levantaram contra Estevão com ameaças e pedradas, ele se manteve firme. Os homens podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Estevão estava cheio de fé, cheio do Espírito Santo e convicto que seria recebido na glória pelo Senhor Jesus. Assim ele enfrentou a perseguição até a morte. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos capítulo 7, versículo 60. Mesmo diante dos agressores cruéis que lhes apedrejavam, Estevão não negou Jesus, mas exclamou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Antes de partir para a glória eterna, Estevão fixou seus olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita do Pai. Isso significa uma demonstração de honra ao seu servo e das boas-vindas ao reino eterno de glória. Estevão se torna o primeiro mártir da história do cristianismo, que morreu por amor a Jesus. Estevão nos demonstra que Jesus e a pregação de sua palavra é mais importante do que a nossa própria vida, como podemos ver nas palavras do nosso Senhor. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus capítulo 10, versículo 39. Estevão e todos os homens que verdadeiramente entregaram suas vidas por amor a Jesus, fizeram isso com alegria, apesar da dor que sofreram. Entretanto, há uma coroa de glória para aquele que perseverar até o fim. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Estevão recebeu a coroa da vida. Depois de sua morte, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja. Naqueles dias, homens e mulheres eram presos e açoitados e muitos foram mortos. Essa perseguição atravessou os séculos e chegou até os nossos dias. Deus usou a perseguição daqueles dias para impelir a obra missionária e o avanço da igreja. Portanto, o Senhor não nos chamou para uma vida tranquila de felicidade sem adversidades, mas disse que neste mundo teríamos aflições e sofreríamos as aflições de Cristo. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Mas Jesus promete o reino dos céus àqueles que forem perseguidos por causa da justiça. É por isso que quanto mais o crente procura santificar-se, pregar a palavra, orar, jejuar, contribuir na obra de Deus, parece que as lutas aumentam. O cristão piedoso e consagrado a Deus deve estar preparado a pagar o preço das perseguições, dos problemas, das tribulações e etc. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus, capítulo 10. Então, queridos, não temas as perseguições. O Senhor é contigo. Não retroceda em sua fé.
Vamos orar ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, estamos cientes de nossa missão aqui nesta terra. Portanto, Senhor nosso Deus, olha para o teu povo, para a tua igreja que está sendo perseguida em volta do mundo. Cremos, Senhor, que nada está oculto aos teus olhos. Então guarda o teu povo e nos livra das afrontas daqueles que nos perseguem. Ó Pai Santo, como cidadão brasileiro, temos também uma responsabilidade de escolher o melhor representante, tanto para com o Estado quanto para a nossa nação. Portanto, repreenda todo espírito de mentira, de engano e ilumina a mente e os corações do povo brasileiro para que possamos votar nos políticos honestos. É o que te pedimos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família. Então, até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.